A mente humana, um labirinto de vontades, impulsos e, às vezes, de uma escuridão que a gente nem imagina. A gente tenta entender o que leva alguém a cruzar essa linha tênue, a escolher a violência como resposta. Mas como a gente pode realmente entender a compulsão por matar, o fascínio pelo macabro, essa necessidade de controlar a vida e a morte? Nessa jornada, vamos mergulhar no fundo da mente de 10 figuras perturbadas, cujos atos colocaram eles no rol da infâmia. 10 histórias de crueldade, depravação e horror que até hoje dão o que falar. Se preparem, porque o mal não tem cara, mas deixa marcas profundas. No final dos anos 60, um fantasma assombrava a Califórnia. O assassino do Zodíaco, escondido na cara dura, ele transformava a noite em um palco de terror, cada crime um ato do seu jogo de horrores. Mas o Zodíaco não queria só fama, ele queria ser reconhecido, queria desafiar as mentes brilhantes que tentavam decifrá-lo. Suas cartas, rabiscadas com símbolos que ninguém entendia e mensagens codificadas, eram como janelas para sua mente doentia, um grito de controle no meio do caos que ele mesmo criava. Até hoje, esse quebra-cabeça está longe de ser resolvido. O Zodíaco, um fantasma que ainda assombra a história criminal, um lembrete de que algumas feridas nunca cicatrizam. Interior de Wisconsin. Um lugar onde a vida era tranquila até que a máscara da normalidade caiu. Ed Gein. Um nome que arrepia, um exemplo assustador do que acontece quando a obsessão vira loucura. Ele não se contentava em só tirar vidas. O Gein profanava os mortos, transformava suas vítimas em coisas grotescas, peças de um quebra-cabeça macabro que ele montava na cabeça perturbada dele. Máscaras de pele humana, abajures feitos de osso, um cinto de mamilos. Cada objeto era um pedaço da psicose dele. Um lembrete de que a linha entre a sanidade e a depravação é muito tênue. Ed Gein era o próprio horror gótico americano. A história dele, uma mancha na mente humana, um conto de terror que virou lenda. John Wayne Gacy, o rosto pintado de palhaço. Um cara que transformava festas de aniversário em pesadelos. Mas, por baixo da maquiagem e do sorriso falso, tinha um monstro. Um predador que escolhia suas vítimas entre os jovens, atraindo eles para sua teia de horrores. Ele não se escondia, ele vivia no nosso meio. Um cara normal, até candidato a político. Um homem comum levando uma vida dupla e ninguém desconfiava de nada. Embaixo da casa dele, um segredo terrível. Os corpos de 29 jovens. Garotos, alguns ainda adolescentes, jogados numa cova rasa, como se as vidas deles não valessem nada. Um crime que chocou os Estados Unidos e mostrou o lado negro que se esconde atrás da máscara da normalidade. Gacy não era um fantasma, ele era real. E a verdade é que monstros como ele podem estar mais perto do que a gente imagina. As margens do Rio Green, em Washington, escondiam um segredo sinistro. Um pesadelo que durou quase 20 anos. O palco dos crimes de Gary Ridgway, o assassino da Green River. Ele as escolhia nas ruas, prostitutas, meninas de rua, almas perdidas. Mulheres invisíveis para a sociedade, mas não para o Ridgway. Ele as atraía com a promessa de segurança, um rosto amigo num mundo cruel. E aí as levava para longe, para o meio do mato, onde a escuridão as engolia para sempre. Seus corpos, jogados como bonecas quebradas, eram devolvidos pelo rio que batizou o assassino. 49 vítimas confirmadas, mas a extensão da fúria dele ainda é um mistério. E a cada novo corpo encontrado, a comunidade revivia a dor e o medo. Ridgway confessou os crimes, detalhando tudo com frieza. Ele não se arrependia, só sentia um prazer doentio em reviver aqueles momentos de poder.
um predador que transformou a mata em seu território de caça, deixando um rastro de sangue e terror por onde passou. Atrás da cortina de ferro, um horror tomava forma, um pesadelo que assolava a União Soviética. Andrei Chikatilo, o açougueiro de Rostov, aterrorizava cidades e espalhava o medo. Ele era o oposto do ideal soviético, um homem comum, pai de família, que escondia um segredo obscuro, uma vontade incontrolável de sangue e dor que o transformava num monstro, um predador que escolhia suas vítimas entre os mais indefesos crianças. Seus métodos eram cruéis: mutilações, violência sexual, canibalismo. Cada assassinato um ritual macabro que chocava até os investigadores mais experientes. E enquanto o número de vítimas aumentava, a paranoia tomava conta do país. Por 12 anos, Chikatilo espalhou o terror, até que finalmente foi pego em 1990. Um monstro desmascarado, mas cujos crimes deixaram uma cicatriz na alma de uma nação. Uma lembrança cruel de que a maldade pode estar nos lugares mais improváveis. Jack, o Estripador. Um nome que arrepia até hoje. Uma sombra que pairava sobre Whitechapel no final do século XIX, cobrindo as ruas de medo e mistério. Ele não era um fantasma, pelo menos não como a gente imagina. Ele era de carne e osso, alguém que andava entre a gente. Mas seus atos, a brutalidade calculada, a forma como ele sumia no ar, isso era coisa de outro mundo. 5 mulheres, pelo menos, foram vítimas da fúria dele. Prostitutas, marginalizadas, mas ainda assim, mulheres com vidas, com histórias que foram brutalmente silenciadas. E a cada corte, a cada mutilação, o Estripador escrevia seu nome na história do terror. Um nome que até hoje causa medo. Mas quem era ele? Um cavalheiro, como alguns dizem? Um açougueiro que entendia de anatomia? Ou algo mais sinistro? Algo que a gente nem consegue imaginar? A verdade, assim como a névoa que cobria Whitechapel naquela época, continua um mistério. Aileen Wuornos, uma andarilha que percorria as estradas da Flórida, não atrás de aventura, mas de uma fuga torta de um passado sombrio. Uma infância marcada por abusos, abandono e uma sensação de estar perdida num mundo cruel. Ela se prostituía para sobreviver, vendia o corpo para tentar preencher o vazio na alma, mas em algum lugar da estrada, a raiva se transformou em algo muito pior. A presa virou predador. 7 homens, todos clientes, encontraram seu fim na mira da arma dela. Legítima defesa, ela disse. Uma mulher lutando contra um mundo que só lhe fez mal. E talvez tivesse um pouco de verdade nisso. Mas a violência dos ataques, a frieza no olhar dela, contavam outra história. Aileen Wuornos não era só uma vítima. Ela era o resultado de traumas. Uma bomba relógio de dor e fúria. E quando ela finalmente explodiu, deixou para trás um rastro de sangue e uma pergunta perturbadora: quantos monstros nós criamos sem nem perceber? Ted Bundy, charmoso, inteligente, atraente, um cara que podia ser qualquer um de nós. Essa era sua maior arma, a máscara de normalidade que escondia um poço de escuridão. Ele se misturava na sociedade, um camaleão social que se aproveitava da confiança, da compaixão, da necessidade humana de se conectar. E por trás daquela fachada encantadora, espreitava um predador calculista, se alimentando das fraquezas de suas vítimas. Pelo menos 30 mulheres caíram no seu charme mortal. 30 vidas apagadas, famílias destruídas, um rastro de horror que atravessava vários estados. Bundy não se encaixava no perfil do típico serial killer. Ele era inteligente, educado, engajado, e mesmo assim era capaz de uma crueldade absurda, se deliciando com a dor e o terror que causava. Ted Bundy nos obrigou a encarar uma verdade. O mal
não tem rosto. Ele pode estar em qualquer lugar, disfarçado nas caras mais comuns. Anos 80. Los Angeles. Uma cidade cega pelas luzes e pelo glamour, mas por baixo daquela superfície brilhante, uma sombra se movia. Richard Ramirez, o perseguidor noturno, chegava com cheiro de enxofre e um sorriso de gelar a espinha. Ele não escolhia suas vítimas, não tinha um tipo. Homens, mulheres, jovens, velhos. Ninguém estava a salvo. Ramirez invadia casas no meio da noite, transformando sonhos em pesadelos. Ele era movido por uma fúria caótica, uma necessidade de destruir. Seus crimes, uma mistura grotesca de violência gratuita, abuso sexual e rituais satânicos. Ele desenhava pentagramas nas cenas dos crimes, como se estivesse invocando algo maligno. A polícia estava perdida. As pistas eram poucas, contraditórias. Ele era um fantasma, um demônio que sumia na névoa da madrugada. O medo se espalhou, as pessoas trancavam suas portas, mas nada parecia deter ele. A cidade que nunca dormia agora tinha medo do escuro. Ramirez se alimentava desse medo, ele curtia o pânico que causava. Ele não era só um assassino, era um artista da crueldade, um maestro da dor. E a sinfonia macabra dele estava longe de acabar. Imagina as montanhas dos Andes, picos enormes, paisagens de tirar o fôlego. Mas, nessas alturas, também se escondem sombras, lugares onde a maldade humana encontra abrigo. É nesse cenário lindo e ao mesmo tempo cruel que a gente encontra Pedro Alonso Lopes, o monstro dos Andes. Lopes era um predador, um caçador que perseguia suas presas, meninas jovens, nas periferias da Colômbia, Equador e Peru. Ele as atraía com a promessa de doces, dinheiro, uma vida melhor, se aproveitando da inocência delas. Mas por trás do olhar vazio dele, tinha uma escuridão. Ele estrangulava suas vítimas, muitas vezes olhando nos olhos delas, roubando não só suas vidas, mas sua dignidade. Seus crimes eram brutais, movidos por uma compulsão que ninguém consegue explicar. Ele enterrava os corpos em covas, campos de morte escondidos nas montanhas. Acreditam que Lopes matou mais de 300 meninas, mas o número real pode ser ainda maior. Ele confessou tudo com uma frieza, sem remorso. Para ele, aquelas vidas não valiam nada. Esses foram 10 dos assassinos mais perigosos da história, figuras que marcaram o mundo com suas barbaridades e viraram lendas. Seus rostos assombram nossos pesadelos, seus crimes, uma mancha que não sai da história. Mas, por trás da máscara da monstruosidade, fica uma pergunta: o que leva alguém a fazer coisas tão horríveis? Seria a maldade, um problema mental ou o resultado de traumas e frustrações? A verdade é que não tem resposta fácil. Cada caso é um quebra-cabeça. E enquanto a gente tenta entender a cabeça desses assassinos, temos que lembrar das vítimas da dor que eles causaram. Fique ligado, porque a escuridão está sempre à espreita, esperando o momento certo para mostrar sua cara. Locutor, fique alerta. Deixe seu like, ative as notificações, compartilhe e até o próximo vídeo.